venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei,
Bom dia, paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais um dia onde Ele nos dá a oportunidade, onde Ele mais uma vez soprou nas nossas narinas e permitiu que tivéssemos o fôlego de vida. Então, aqueles que têm fôlego de vida glorificam ao Senhor. Hoje talvez seja a sua última oportunidade de fazer isso. E a minha também, né? Não sabemos o dia da volta do Senhor. Mesmo que esteja demorando, mesmo que a promessa esteja demorando, firme-se na sua fidelidade, porque Ele é fiel e cumprirá tudo aquilo que Ele falou. Eu vou ler um texto aqui para a gente já dar abertura no culto, né? Para a gente ir andando. Eu vou ler Isaías 43. Aqueles que possam ficar de pé, fique de pé. Aqueles que não podem, amém. Em referência à palavra do Senhor. A palavra de Deus no livro de Isaías 43, versículo 9, vai dizer: todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresenta as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e para que se diga: verdade é. Aleluia. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibas e me creias e entendas que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. E fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Louvado seja Deus. Aplauda ao Senhor por esta palavra. Louva ao Senhor. Não há Deus além do nosso Deus. Não há nada que nosso Deus não possa fazer por nós. E nós somos testemunhas daquilo que Ele tem feito em nosso meio e tem operado. E a mão dele tem nos sustentado até aqui. A mão dele tem nos levantado todos os dias, tem nos curado, tem nos sarado. A mão do Senhor tem provido em nossas vidas. Então, louve esse Deus, louve de todo o coração, seja um verdadeiro diante do Senhor. Não deixe que a dificuldade que você está passando, que as suas dores impeçam de você adorar a Deus nesta manhã. Ele é digno, Ele merece. Não é as nossas dores que vai impedir. Não é a nossa necessidade que vão impedir. Mas glorifica a Deus pelo que Ele é. E Ele é digno. A palavra dele diz que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Louve ao Senhor. Que nesta manhã o Espírito Santo Ele venha tocar cada coração. Que o fogo do Espírito aqueça cada coração. Que o fogo do Espírito venha acender a chama em nossos corações nesta manhã. Precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas, nos capacitando. Você, não importa quanto tempo você está na igreja, se você entrou ontem, se você está aqui há 40 anos, mas ore a Deus para que o Espírito Santo venha inflamar o seu coração com o seu fogo. Deseje o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo ele vai te capacitar, vai te dar estrutura, vai te fortalecer. Tenham sede desse Espírito Santo. Ele vai fazer diferença na sua vida, na minha vida. Deus vai tocar, vai capacitar para que você toque essas vidas. Estão vivendo os últimos dias na terra. Se permita ser um instrumento de Deus para tocar vida lá fora. O reino de Deus são pessoas. O reino de Deus são pessoas, então nós temos que alcançar pessoas, alcançar alma para o seu reino.
O evangelho é pessoa, não há evangelho sem pessoas. Jesus, ele veio aqui e ele mostrou isso. Está escrito na sua palavra. O reino de Deus são pessoas, ame as pessoas. O primeiro sinal do cristão, quando ele é salvo, ele quer que o outro seja salvo, que seu irmão seja salvo. E que nesta manhã o Espírito Santo possa tocar cada vida. Quebrar os paradigmas de nossas vidas. Tirar a dureza dos nossos corações. Que verdadeiramente possamos amar as pessoas como ela é. É Deus que transforma. É o Espírito Santo que convence. Nós só temos que amar as pessoas. E falar do Jesus que morreu na cruz por ela. E esse Jesus hoje ele está aqui passeando no nosso meio. Glorifica o nome dele. Que ele sinta amado neste lugar. Abra a sua boca. Em nome de Jesus eu repreendo todo cadeado que vem na boca de alguém nesta manhã. Senhor, quebra os cadeados. Que teu povo te glorifique. Que teu povo te adore em espírito e em verdade, Senhor. Que o inimigo das nossas almas, Senhor, não tenha nenhuma legalidade neste dia, neste lugar e na vida dos nossos, Pai. Faz-se presente no meio do teu povo, Senhor. Eu glorifico a Ti, Senhor, pela misericórdia que nos concedesse de estar de pé, de estar na Tua casa, por nos trazer aqui em segurança. Eu glorifico a Ti, Senhor, porque tem mantido essas portas abertas, tem abençoado cada um daqueles que tem entrado aqui, tem nos sustentado, tem nos alimentado, Senhor. Mas que nós possamos entender, Pai, que o melhor o Senhor já nos deu. Foi o Teu Filho que veio aqui e morreu por nós. E nos concedeu e nos deu a salvação. E nos fez uma promessa. Que iria ao Pai preparar lugar. E voltará. Ele voltará porque Ele é fiel na sua palavra. Irmão, creiam. Não deixe que nada desvie o seu pensamento do Senhor. Este é um momento onde nós temos o privilégio de estar aqui adorando a Deus. Muitos dos nossos irmãos estão sendo mortos. Muitos têm sido enterrados vivos porque essa palavra. E nós conseguimos, pela misericórdia do Senhor, estar aqui congregando, estar aqui adorando, estar aqui falando desse Deus que salva livremente. Temos perseguições? Temos, mas Deus é firme. Ele é fiel, Ele tem nos sustentado. Porque Ele é Deus e Ele zela pela sua palavra. E assim como Ele sustentou aqueles homens que Ele tirou do Egito, Ele está sustentando a sua igreja no dia de hoje. Ele não vai mudar, Ele não muda. Irmão, glorifica a Deus. Talvez hoje seja a última oportunidade que você tenha. Não importa, cutuque o seu irmão, dê glória a Deus. Queira ir para o céu, irmão, queira ir para o céu. Não importa quem não queira ir, queira você ir para o céu. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu glorifico a Deus pela esta palavra. A Ele toda a honra e toda a glória. E as palmas sejam para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno, toda a honra e toda a glória. Que Deus os abençoe. Paz do Senhor, igreja. Tem alguém feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Nessa mesma unção, vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Que você possa abrir o seu coração nessa manhã, declarar palavras de gratidão, palavras de exaltação ao nosso Deus que está aqui. Que você possa crer que Ele é o dono de tudo. Então, tudo que estiver passando em nossas vidas, sejam complicações, sejam problemas, que nós possamos entregar na mão do nosso Senhor Jesus, que Ele está cuidando. E que nesse momento, tudo que estiver te amarrando, tudo que estiver te preocupando, que você deixe aos pés de Jesus e se concentre na adoração plena, adoração do seu coração. Declare palavras de amor, de gratidão, que Ele é o único Deus, o único digno de ser adorado, de ser exaltado nessa manhã. E Ele é o único motivo de nós estarmos aqui, irmãos. Então que você possa declarar essas palavras em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, só Tu tens palavra de vida eterna para nós, Senhor. Eu não tenho para onde ir,
Teu perfume está marcado em mim, na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim, na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Vamos declarar isso. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és na minha. Aleluia. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo teu. Nós entregamos nossos corações nessa manhã a ti, Jesus. Declaramos que tu és o único. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Para onde nós iremos se só Ele tem palavra de vida eterna para nós. Aleluia, Jesus. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Declara isso, igreja. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra
Jesus. Nossos corações não cabe o teu amor nem do teu. Não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Aleluia, Jesus, que nos rendemos nessa manhã. Toma nossas vidas, Jesus. Nós nos rendemos, ó Pai. Faça o teu querer em nossos corações, Jesus. Tudo é teu, Jesus. Nós entregamos nossas vidas, as nossas famílias em tuas mãos, Jesus. Toma nossas vidas no teu lugar, Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Faça essa oração nessa manhã para Ele. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Aleluia! Vou declarar essas palavras para Ele esta manhã. Meus momentos e dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Entrega tudo pra Ele nessa manhã. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Esse é o nosso desejo, Jesus. Faz o teu querer em nós. Eis-me aqui, rendido estou. Faça essa oração para Ele. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou.
soberano em nós. Nos rendemos, Senhor Jesus Cristo. Toma conta das nossas vidas, Senhor Jesus. Nos entregamos a Ti, Senhor. Queremos mais e mais e mais de Ti. Nos entregamos nessa manhã, Jesus Cristo. Abraça a vida, abraça as nossas vidas nesse momento, Espírito Santo. O que nós não podemos fazer, eu sei que o Senhor pode fazer. O que não enxergamos, Senhor Jesus, que nós sabemos que o Senhor está na frente preparando. Aleluia, apenas adore, igreja. Adore, o único que é digno de ser adorado, de ser exaltado. Aleluia, santo, santo é Tu, Jesus. Seja exaltado, seja engrandecido, Senhor. Santo, 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 santo.
que os irmãos fechem os olhos nesse momento. Vamos estar levantando um clamor nesse momento. Da mesma forma que esse louvor diz que ele cresça, ele também diz que nós possamos diminuir. Então que se nós tivermos nessa noite, nessa manhã, algo que está ocupando o lugar do Espírito Santo, algo que está ocupando o lugar de Jesus, alguma atitude nossa, que nós possamos entregar no altar do Senhor nesse momento. Que o Espírito Santo de Deus possa ser o único. Que nós possamos nos render nessa manhã, entregar nossas vidas 100%. Não adianta nós adorarmos um pouco aqui e sairmos para aquela porta e fazermos nossa vontade, o nosso querer. Que o Espírito Santo de Deus possa ser soberano nas nossas vidas, nas nossas atitudes, na nossa mente. Que possa doer em nossos corações. Que nós possamos sentir esse prazer de estar na presença de Deus. Porque Ele é o único digno, o único que merece adoração, que merece exaltação, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, toda a majestade. Então, se você tiver que matar o velho homem que ainda existe em nós, que possa ser esse momento que você possa entregar a sua vida, todas as situações que há no seu coração que tem nos afligido, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para chegar. Libere para que o Espírito Santo possa agir em nossas vidas. Cresça, Senhor Jesus, cresça em nossas vidas, Senhor. Queremos, Seu Pai, toma o Teu lugar, Jesus. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver o que é mais belo em Ti, Jesus. Abra nossas mentes, nossos corações. Aleluia. Aleluia, queremos Te exaltar, Senhor. Aleluia. Ele cresça. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, santo é Teu nome, Jesus. Aleluia, irmãos. Tudo que nós fazemos aqui não é em vão. Nós temos uma promessa que Ele irá voltar para nos buscar, Jesus Cristo. Isso é só um pequeno momento de adoração, mas lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais choro. Nós viveremos para a glória de Deus. Então que nós possamos ter isso em nossos corações, que haverá um dia que nós estaremos diante de Deus, diante do Filho, e o veremos face a face. E queremos entregar nossa adoração para Ele e já contemplar um pouco do que será lá na glória. Aleluia, Jesus. Ele é o único motivo de estarmos aqui na presença dEle. Aleluia, Senhor Jesus.
a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, aleluia, endireitando as veredas e cada vez mais diminuir, aleluia, Senhor, porque importa que Ele fez. Nosso prazer está nele, declare isso. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nossa vida está nele, declare. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Declare por Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Venham, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Tu és dono de tudo, Jesus. Dono dos meus dias. Aleluia, Senhor, nós cremos essa palavra, Jesus. Queremos que o Senhor virá para nos buscar no dia, Senhor. Por Ti, Senhor, usa essa adoração, esse clamor, essa manhã. Vamos declarar mais uma vez. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, declara isso, igreja. Perdendo tudo por amor e com alegria. É por Ti, Jesus. dono dos meus dias. Ele, Por Ele que eu estou gastando a minha vida,
Apocalipse, no capítulo 22. No livro de Apocalipse, no último capítulo 22, versículo 12 em diante, diz assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, porque eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todos aqueles que ouvir, diga: vem. Quem estiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. É isso que você quer, meu amado? Você quer ir? O Espírito e a noiva diz: vem. E aqui está falando quem é que vai. Bem-aventurados que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Você pode declarar neste momento, mas não só da palavra da boca para fora. Declare de todo o seu coração: é Ele. É por Ele que eu tenho dado a minha vida, eu tenho perdido tudo por Ele. E se isso não for uma verdade ainda, use esse momento para oração e fale: Senhor, é Ti, mas eu ainda não tenho dado tudo, mas eu quero dar, me ajude a dar. Eu quero perder todos os meus dias para Ti, então me ajude que isso se torne uma verdade na minha vida. No livro de Lucas fala que nós temos que amar a Deus mais do que nós amamos aos nossos filhos, mais do que amamos aos nossos pais, mais do que amamos aos nossos irmãos. Nós temos que amar e colocar Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós precisamos fazer dessa letra uma realidade. É por Ele que temos que gastar o nosso acordar, o nosso dormir, o nosso viver. A nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta, a nossa sexta. Nosso sábado não é só nosso domingo de manhã. São todos os dias, todos os momentos, tudo aquilo que fazemos. Então eu te convido, declare novamente, mas do coração, feche os seus olhos e converse com Cristo através dessa canção. Declare para Ele: Senhor, é por Ti que eu quero gastar a minha vida. Me ajude a gastar a minha vida todos os dias em Ti. Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria. Ó Senhor, meu Deus, nos ajude, meu Pai, a ter um coração segundo a Sua palavra. Nós Te amamos, mas nós queremos Te amar mais de todo o nosso coração. Nós queremos entregar a nossa vida e todo o nosso viver para Ti, meu Pai. Que o Seu Espírito Santo se faça presente na nossa vida todos os dias. Que
Que os nossos caminhos possam ser guiados por Ti, meu Pai. Tire os nossos olhos daquilo que não é o Senhor. Que o Senhor tampe os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir somente a Sua voz, meu Pai. Cale todas as demais vozes dentro de nós que nos leva a caminhos que não é o Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, se faça presente nas nossas vidas. Nós te convidamos a fazer morada na nossa casa, no nosso eu, na nossa família, meu Pai. Que o Senhor seja a base de tudo que temos, meu Pai. Que nós possamos aprender a confiar somente em Ti, porque Tu és tudo que nós precisamos. Não há nada além de Ti. E nós queremos ir contigo, meu Pai. Sabemos que o Senhor vem em breve. E que o Senhor venha, meu Pai, realmente encontre corações dispostos a morar contigo o resto da nossa eternidade. Porque nós queremos, Senhor, não queremos nada que não seja a Ti, meu Pai. Nada que não venha de Ti, meu Deus. Nos ajude todos os dias, é o clamor que nós fazemos nessa manhã. Em o nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus amados, bom dia. Tem gente feliz com Jesus hoje? Glória a Deus. Eu vou chamar o Richard para fazer dízimos e ofertas. Os amados podem tomar o seu lugar, o seu assento. Graça e paz, igreja, bom dia. Vocês estão bem? Glória a Deus. Deus está aqui hoje, igreja. Quem não sentiu ainda vai sentir. Quem sentiu vai sentir mais, amém? Vamos cultuar a Deus agora com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu vou ler uma passagem que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 4. NVT a versão, tá? Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. Amém? Nosso Deus é um Deus de provisão. O povo reclamou muito quando saiu do Egito, quando estava no deserto, mas Deus em momento algum os abandonou. Concedeu o maná e tudo mais que eles precisaram para seguir ali. Só que ele falou aqui: e eu acompanharei, né? Eu verei realmente, eu provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. Deus proveu, mas também Ele trouxe a lei. E nós vemos no decorrer dos demais capítulos como esse povo era desobediente. Amém, igreja? Deus é Deus de provisão, mas a gente precisa fazer a lição de casa. Eu não falo só em dízimos e ofertas, eu falo tudo. É tudo. É em cada detalhe. Deus vai prover na hora certa. Os dias de luta virão, mas também os dias de glória. E nós temos que crer nisso para fazermos conforme a vontade dEle. Amém? Vamos fazer uma breve oração e em seguida os irmãos podem passar a salva. Pai, obrigado por mais um dia, Deus. Obrigado por esse culto, por esse louvor. Pedimos agora pelos dízimos e ofertas, Pai. Nós cremos que o Senhor é o Deus de provisão. Nós cremos que na hora certa, Senhor, o Senhor vai nos abençoar e nos trazer aquilo que almejamos, Pai. Em contrapartida, entregamos o nosso melhor aqui para o Senhor, Deus. Nosso dízimo, a nossa melhor oferta, Pai. Que o Senhor possa receber, Senhor, porque estamos entregando de coração, Pai. Não é por obrigação, nada do tipo, Senhor. Mas é por amor à Tua palavra. Por amor ao Teu evangelho, Pai. Por amor por tudo que o Senhor fez em nossa vida e continuará fazendo, Senhor. Uma forma de gratidão, Pai. Sabemos que não somos nada e que o Senhor é tudo para nós, Pai. Então nos abençoe, Senhor. O Senhor sabe que cada um aqui precisa. Abra uma porta de emprego. Destrave algo que esteja parado na justiça. Traga a nós a provisão que precisamos esta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém. As palmas louvam ao Senhor. Os irmãos podem passar a salva. Enquanto os irmãos vão passando, alguns avisos. Hoje às 17 horas
temos culto na Lapa. Então, os irmãos que estão assistindo não puderam vir pela manhã. Às 17 horas terá na Lapa. Segunda manhã, às 8 da manhã, terá o culto de oração. A gente fala das senhoras, mas é aberto para todos. Então, você que puder, que não estiver trabalhando, venha, que é uma bênção. Terça, às 20 horas, culto na Lapa. Quarta, às 20 horas, culto aqui na sede. Tem sido uma bênção os cultos de quarta. Vale a pena fazer um esforcinho, se bem que para Deus nunca é esforço, né? Mas vale a pena dedicar um tempinho nosso, tentar remanejar nosso horário para estar aqui às quartas-feiras, buscando ao Senhor. Sábado agora, o próximo, dia 7, às 15h30, teremos culto de mulheres. Tem mulher aqui na igreja hoje? Glória a Deus. Então, estão todas convidadas, sábado que vem, às 15h30, culto de mulheres, com apresentação de dança, correto? Amém. Vai ter apresentação, vai ser uma bênção, então não falte. E domingo que vem, mesmo horário de manhã, mas é Santa Ceia, não perca, Santa Ceia do Senhor domingo que vem, amém? Nós temos uma visitante, irmã Alexandrina, é isso? Amém. Veio com a Miss, com o pastor Lírcio. Ela é do Ministério Assembleia de Deus da Bahia, está nos visitando hoje, a avó da Lohane, glória a Deus. Seja bem-vinda, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Os irmãos que puderem, dar um abraço, ela está do lado do pastor Lírcio. Que a irmã encontre hoje aquilo que veio buscar, que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração. Amém? Temos crianças? Venham, crianças. Estão me lembrando aqui, você que pegou o papelzinho e ainda não trouxe, lembrem de trazer na Santa Ceia, domingo que vem, o alimento, os papeizinhos, amém? Quem ainda não trouxe, dá tempo ainda. Tem mais crianças? Já vieram todas? Estendam suas mãos, vamos orar por eles. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, abrir a mente dessas crianças para que elas possam conhecer mais da sua palavra, meu Deus. Que o Senhor possa hoje dar, Senhor, ensinamento para que quando elas chegarem realmente no dia do entendimento, elas possam optar e escolher por continuar vivendo para Ti, meu Deus. Eu te peço também pelos pais dessa igreja que o Senhor dê capacidade para que eles possam criar, meu Pai, e educar essas crianças conforme a sua palavra. Abençoe as professoras, Senhor, que irão dar aula hoje, que o Senhor capacite, meu Pai, dê sabedoria para que eles possam ensinar de maneira correta, meu Pai. Use, Senhor, a vida delas, que o Senhor guarde o caminho dessas crianças. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E agora vamos orar pelo pregador da manhã, Richard. Glória a Deus. Estendam suas mãos, vamos orar para que Deus fale conosco através da vida dele. Senhor, meu Deus, nós te pedimos, meu Pai, abençoe grandemente a vida do Richard nessa manhã. Eu sei que o Senhor já entregou uma palavra para ele, meu Pai, que ele possa passar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Pai. Que o eu dele diminua e que o Senhor resplandeça na vida dele nessa manhã, meu Pai. Que o Senhor possa falar tudo aquilo que nós precisamos ouvir, meu Deus. Eu repreendo dessa manhã, meu Pai, todas as vozes que estão tentando tirar a nossa atenção para que nós possamos não ouvir mais de Ti, meu Pai, que caia por terra agora e que nós possamos, Senhor, estar ligado naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoe o Richard, capacite cada dia mais, que o Senhor use ele poderosamente, é o que nós te pedimos nessa manhã, em o nome de Jesus, amém. Amém. Voltei, igreja. Foi rápido. Antes de iniciarmos, sei que já oramos, mas eu quero fazer uma breve oração também, porque esse tema, Deus já entregou há alguns meses ao meu coração, e Ele tem falado até agora. Ele falou durante a semana, Ele falou durante as semanas anteriores, eu acho que Ele vai continuar falando. Para mim não é um tema fácil, porque é no dia a dia que nós vemos ali. E eu falo uma coisa para vocês, aquele que sobe aqui, traz uma palavra e não vive aquilo, essa pessoa é uma hipócrita.
É uma mentirosa. Por isso que eu acho que todas as pessoas que trazem a mensagem, os pregadores, que trazem o sermão, elas sempre falam, né? Geralmente a gente ouve, né? Há um temor muito grande de estar aqui. Mas ao mesmo tempo nós fazemos por amor. Porque eu não estou entrando em cargo eclesiástico, nada disso. Mas é uma responsabilidade muito grande. Porque para você passar algo para a igreja, Deus precisa falar com você primeiro. E dependendo do tema que você entrar, Deus vai falar com você primeiro. E às vezes é uma coisa bem profunda. E esse é um tema que me pegou forte. Mas amém por isso. Se estou aqui é para a glória dele. Se estamos aqui é para a glória dele. Né? E vamos fazer uma breve oração. Só para Deus encaminhar a palavra, para que Ele fale aos nossos corações. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Entramos agora, Senhor, na palavra, Pai, que o meu eu diminua, como a Raquel disse, como nós louvamos aqui também, Senhor. Que nada saia da minha boca, Pai, mas que seja o Seu Espírito Santo falando através da minha vida. Ministrando cada um aqui, Pai. Como eu já fui, mas que eu possa também ser ministrado, Pai, por essa palavra. E que possamos sair daqui renovados por ela, Deus. Porque é por Ti, Senhor. Por Ti que queremos gastar a nossa vida, Pai. Que o Senhor seja o nosso tudo, Senhor. Hoje e todos os dias, Pai. E o motivo de estarmos aqui. E de acordarmos e de dormirmos todos os dias, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que todo mal caia por terra agora, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que tirar a nossa atenção, Pai, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que estejamos centralizados agora no que o Senhor tem para nós, Pai. É o que pedimos e agradecemos. Amém. Bom, vamos lá. O tema dessa pregação é deserto, escola de Deus. Eu separei algumas passagens aqui para nós lermos. Eu vou ler tudo em NVT para facilitar, tá? Porque eu acredito que a questão das traduções aqui não afetará o decorrer da mensagem, amém? Mas para começarmos aqui, eu tenho algumas perguntas aqui para vocês. Quantos aqui se encontram em um deserto hoje? Levanta a mão. Amém, não é muita gente, é pouco. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem já pediu para Deus te tirar do deserto? Deserto não é fácil, igreja. Só você e Deus sabe. Quantas vezes o deserto parece não ter fim? O que fazemos quando Deus parece não responder nossas orações, principalmente quando estamos no deserto? Alguns até desistem, porque às vezes é difícil. A caminhada é dura. E para entrarmos, na mensagem, a gente precisa entender primeiro o que é deserto. E a Bíblia no Antigo Testamento, a tradução original, a maior parte é em hebraico, e uma parte também pequena, mas que faz parte do todo, em aramaico. E eu fui procurar o significado de deserto em hebraico. E esse significado, né, a palavra deserto em hebraico significa midbar, que é literalmente um lugar desabitado, uma terra árida. Em outros significados, uma outra tradução para essa palavra seria lugar onde Deus fala e Deus guia. Mas por que você puxou a tradução do Velho Testamento? Porque nós vamos ler um trecho no Velho Testamento agora, que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 4. O motivo de trazer a passagem em Êxodo também de dízimos e ofertas é para falar desse povo desobediente, dos israelitas. Mas antes de entrarmos no povo de Israel, que Deus libertou do Egito, a gente lembra das pragas do Egito, enfim, tudo isso. Nós vamos lá onde tudo começou. E foi aqui. Êxodo 3, do 1 ao 4. Tá certo? Tá certo. Mas não é do 1 ao 4, não.
É do 1 ao 10. Amém? Vamos lá. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor o advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio a Faraó. Você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Amém? E Deus falou com Moisés e aqui deu um direcionamento a ele. Aqui já foi dada uma missão para ele. E uma coisa que Deus colocou no coração quando estava estudando essa mensagem é que o deserto pode começar quando a gente menos espera. Ele não tem endereço, ele não tem hora, não tem dia para acontecer. Às vezes é quando você menos espera. E quando você menos esperar, você já está nele. E às vezes a gente nem percebe. O povo de Israel, ele já estava ali no deserto. Ele nem tinha entrado no deserto, colocado os pés fisicamente, mas já estava no deserto. E Deus ouviu o clamor desse povo. E pegou Moisés e falou assim: você vai libertar esse povo. E o primeiro ponto que essa mensagem nos traz é: o deserto é lugar de preparação. Deus deu a missão, mas será que Moisés estava preparado? Porque se nós formos puxar ali nos outros capítulos, ele foi muito usado por Deus. Muito usado por Deus. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tudo ali a gente consegue ver a ação de Deus ali. Mas será que ali ele estava preparado quando Deus deu essa missão para ele? Vamos ver? Vou ler do Êxodo 3, do 11 ao 15. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel: Yahvé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual será lembrado de geração em geração. Amém? Moisés não se sentia preparado para fazer o que Deus tinha ordenado ali, naquele momento. Ele teve medo, ele teve dúvida, ele teve insegurança, e ele também não falava muito bem. Ele, sem perceber, o deserto já havia começado. Mas a gente fala assim: nossa, mas
Deus está usando a vida de Moisés para libertar o povo que já se encontra em um deserto. E ele vai entrar num deserto também? Igreja. É o que eu disse. O deserto começa quando a gente menos espera. E se Deus falasse para nós entrarmos em um deserto agora, será que a gente entraria? Será que a gente sofreria? Será que a gente daria a vida por isso ou pelo que ele pediu? Moisés, quando se sentiu inseguro naquele momento, acho que ele já conseguiu prever um pouco do que eu esperava lá na frente. E eu acho que é normal. Porque em alguns momentos, Deus vai colocar a gente na parede e vai falar assim, é agora. Você vai entrar no deserto. E é só isso. Ele não fala mais nada. Aí gera dúvida, frustração, insegurança. E às vezes a gente deixa tudo. A gente larga tudo. Porque não tem a coragem. Mas a gente se esquece que lá em Êxodo 13:12 ele disse assim, eu estarei com você. Às vezes a gente entra no deserto e se esquece de quem nos mandou para lá. Desculpa, igreja, é bem difícil. Como eu disse, Deus está falando ainda ao meu coração. E é muito forte ministrar sobre isso, porque a gente se esquece o motivo de estar aqui toda manhã, todo domingo de manhã. E do tamanho do poder que ele tem. E o tamanho do amor dele por nós. Se Deus ordenou, ele sabe exatamente o que você precisa e que você é capaz para isso. Não questione, apenas faça. Se Deus mandar, faça. Senhor, mas vai ser duro, faça. Senhor, mas eu vou perder, faça. Porque se ele mandou, ele tem um propósito. E se ele tem um propósito, ele já colocou lá na frente o que ele tem reservado para você. Mas você só vai alcançar se você passar o deserto. Segundo ponto, deserto é lugar de aprendizado. Eu vou dar um resumo para vocês do que acontece em Números 13 e 14. Capítulo 13 e 14. Deus já havia libertado os israelitas do Egito, já tinham passado ali pelo deserto, murmuraram, reclamaram, como nós vimos no momento ali da ministração de dízimos e ofertas. O povo reclamou demais, igreja, porque se esqueceu do objetivo. A ponto de, a gente não tem o que comer aqui. Mas lá, quando a gente estava no Egito, tinha o que comer, tinha carne. E Deus vai lá e manda maná, manda a codorna, para mudar um pouco, né? Que eles estavam enjoados da comida. O povo reclama demais. Nessa passagem de Números, capítulo 13 e 14, Deus pede para Moisés separar alguns líderes, né, que seriam responsáveis ali para fazerem um conhecimento da terra de Canaã, a terra que Deus prometeu aos israelitas. Um líder de cada tribo. E assim o fez, eles passaram ali 40 dias e depois retornaram. A terra era realmente o que Deus tinha falado e tinha prometido para eles no início. A terra que emana leite e mel. Só que temos um problema. A maioria, na verdade, né, do que foi, Josué e Caleb foram também. Com exceção dos dois, todos voltaram e falaram assim, é impossível conquistarmos essa terra. O povo de lá é forte, as fortalezas são grandes. Não dá. Não dá. A terra é boa, mas não é para nós. Somos pequeninos, nosso exército é pequeno comparado ao deles. Eu nem tinha colocado aqui, mas eu vou falar. Em Números 13:30, Caleb diz assim:
Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza poderemos conquistá-la. Podemos conquistá-la. O povo lá reclamando, Caleb fala, não, a gente vai conseguir. Nem falou de exército, de quantidade, não, a gente consegue. Caleb se apegou no que Deus já tinha prometido. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas o povo ali reclamando, não sei o quê, não dá. E assim, quando eles relatou isso para Moisés, Arão e para a comunidade de Israel, o povo começou a chorar, murmurar, e começaram a falar assim, mas se tivéssemos morrido no Egito, ou se tivéssemos morrido no deserto, por que Deus está nos levando para uma terra para morrermos na mão ali do exército, na mão daquelas pessoas? Eles queriam voltar para o Egito. E não foi a primeira vez que disseram isso. Moisés e Arão ali prostrados. Caleb e Josué rasgam as roupas. E falam assim, gente, aquela terra Deus nos prometeu. Nós conseguimos vencer. A terra é boa. Deus está conosco, nós conseguimos vencer. Eles falaram tanto que o povo queria apedrejá-los. Josué e Caleb. Mesmo eles se humilhando, falando assim, a gente vai conseguir. O povo, em um momento de revolta, fala assim, vamos apedrejá-los. Porque eles não sabem o que eles estão falando. Às vezes, quando você está no deserto, ninguém vai entender. O pessoal vai apontar o dedo para você e falar assim, você está errado. Se você já entrou no deserto ainda, sem entender que Deus está no processo com você, aí vai ficar pior ainda. Porque você vai começar a questionar a Deus. Porque os outros vão começar a questionar onde está o seu Deus. E você vai falar assim, onde está o meu Deus? O contexto é diferente, igreja, mas trazermos para o dia de hoje, acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Agora nos resta pensarmos. Nós estávamos na posição daqueles líderes que não entenderam o propósito de estar ali e do que Deus tinha para eles como promessa? Ou estávamos na posição de Josué e Caleb, que entenderam realmente o que Jesus queria e o que Jesus estava para entregar a eles? Só que isso não passou despercebido por Deus. E houve um preço a ser pago. Números 14, 26, 33. Nós vamos ler agora. Números 14, do 26 ao 33. Vamos ler do 27 ao 33, amém? Até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos neste deserto, uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morressem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança, e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas, quanto a vocês, cairão mortos nesse deserto. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo, sofrerão a consequência de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Amém? Deus ensinou. Deus trouxe as leis. Deus proveu.
quanto tempo proveu até chegar naquele momento. E mesmo assim não creram. O povo se recusou a aprender. A gente entende que da saída do Egito até aquele momento do reconhecimento das terras, o povo estava passando por um aprendizado, igreja. Será que eles não viram o tanto de milagres que Deus fez para eles? É coluna de fogo à noite, é nuvem de manhã, é maná, Deus provendo em todos os momentos. Nossa, mas o povo andando naquele deserto, vai começar a ter dor no tornozelo, na canela. Não tinham. Não tinham, porque Deus proveu. Mas o povo não entendeu onde deveriam chegar. Eles estavam olhando para cá, ó. Trazendo para os dias de hoje, Deus nos leva para o deserto, a gente começa a passar por um processo difícil. Você pede alguma coisa para Deus, Deus falou assim, é isso que você quer? Então vou te dar. Só que você vai para o deserto. Quando você entra no deserto, você começa a olhar o que você tinha antes. E você fala assim, nossa, mas ali não tinha tanta dificuldade, né? Parece que era melhor do que eu estou buscando agora. Às vezes por isso que não conquistamos aquilo que queremos em Deus, igreja. Porque você pede uma coisa para Deus, mas você não aguenta o processo. E Deus fala assim, mas e aí? Eu não sei o que fazer então. Você me pede uma coisa, eu vou te dar. Mas tem um processo. E é nesse processo que você vai adquirir aquilo que você quer. Mas eu não estou falando que o processo vai ser fácil. Deus proveu no deserto, amém. Mas eu não falei que foi fácil. Foram 40 anos. A descendência daquele povo incrédulo sofreu por 40 anos no deserto, por causa da desobediência deles. Às vezes, outras pessoas sofrerão as consequências do nosso deserto, pela nossa desobediência a Deus. A nossa família, principalmente os que estão mais próximos. Jeremias 1,5, não precisa abrir porque é bem curtinho. Jesus diz assim, eu o conheci antes mesmo de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei, o nomeei para ser o meu profeta às nações. Novamente, se Deus te colocou lá, Ele sabe que você é capaz. Ele conhece você antes mesmo de você nascer. Ele já deu o seu nome antes mesmo de você pensar em vir ao mundo, igreja. Ele já sabe o dia da tua ida. E a gente preocupado com o processo? Se Deus te colocou no deserto, não murmure, não reclame, não hesite. Tenha fé de que aquilo que te fará crescer, evoluir naquilo que Deus tem para você. Esse é o aprendizado que nós temos. O momento que nós mais aprendemos e crescemos espiritualmente é no deserto. Terceiro ponto, o deserto é lugar de intimidade. Agora eu vou puxar uma palavra lá do Novo Testamento. E para isso, vamos puxar, eu falei assim, agora eu preciso entender qual que é a tradução da palavra deserto em grego. Porque o Novo Testamento foi, a tradução original do Novo Testamento é em grego. Então vamos lá. A palavra em grego é eremos, que significa desabilitado, solitário. Um outro significado, lugar de isolamento, onde há ausência de pessoas e recursos. Mateus 4, do 1 ao 11. Nós vamos ler agora. Mateus 4, do 1 ao 11. Quem quiser me acompanhar, eu vou esperar um pouquinho.
Mateus 4, do 1 ao 11. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as suas mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. No deserto é você e Deus, igreja. E talvez seja o momento que você mais será tentado por Ele. Mas não vai ser de uma forma fácil. Ele talvez use a própria palavra contra você para te colocar contra Deus. Para que você comece a gerar um conflito dentro de si e comece a questionar se realmente aquilo vem de Deus e do que Deus é para você. É nesse ponto que muitas vezes alguns param, alguns desistem na caminhada. É duro. Porque além do processo do deserto, que não é fácil, o inimigo está vendo você passar por aquilo. E ele vai querer que você pare. Ele vai fazer de tudo para você parar. Porque ele sabe o que te espera lá na frente. Sabe o que você vai ter que ter? Isso aqui como base. Da mesma forma que o diabo atentou Deus, Jesus, com isso aqui, Deus também, Jesus se defendeu. Se Satanás atentou Jesus, o próprio Cristo, no deserto, quem somos nós? Quem somos nós para não sermos? Deserto é momento de se aproximar de Deus. Momento de crescimento. E o momento que você permite que Deus cresça em você. Isso é sinal de maturidade e sabedoria. Deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Atos 9, do 1 ao 9. Atos 9, do 1 ao 9. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém, os cristãos. Quando se aproximava de Damasco, não era necessariamente um deserto, uma pausa aqui. Era um caminho, uma estrada com talvez ali em volta uma estrada parecida com deserto e que trazia ali algumas em volta ali tinha algumas áreas desérticas também, tá? Mas não era um deserto em si, tá? Ele pisando no deserto, mas era uma estrada que em volta você poderia ver talvez o deserto. Quando se aproximava de Damasco, versículo 3, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade.
onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. E então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu nem bebeu coisa alguma. Amém? Saulo, que hoje nós podemos chamar de Paulo, não sabia, mas o deserto dele tinha começado naquele momento. Por que eu falei que ele não estava necessariamente no deserto? Porque era um caminho que talvez podemos assimilar e associar a deserto, mas não era o deserto. Mas se conectarmos todos os pontos, nós podemos considerar que é sim, porque aqui começou o ministério dele. Sabe por quê? Porque Deus, a partir do momento que vira para ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquele momento Deus já começou a preparar ele. A partir daquele momento Saulo já virou. Ele respondeu assim: quem és tu, Senhor? Será que ele já não sabia quem era? Deus já começou a preparar ele ali. Não vamos entrar muito no detalhe da história, tá? Mas ali em diante ele já começou a crescer dentro do evangelho, aprendendo mais de Deus. E nós sabemos que ele era um estudioso árduo, bem assíduo. Tinha muito conhecimento das Escrituras. E é com isso que ele usava contra os próprios cristãos. Para aprender, para matar, enfim. Só que ele foi aprendendo mais de Deus ali. De Saulo foi Paulo, né, o novo nome. E pouco tempo depois, ele diz assim em 2 Coríntios 12, 6, 10. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: a minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo entendeu, igreja, o significado do deserto. Paulo entendeu onde Deus colocou ele. E quem sabe a história dele sabe que ele passou por muitos desertos. Escreveu cartas em prisões. Foi açoitado. Tinha que fugir, porque às vezes alguém queria pegar ele. Mas mesmo assim, ele se alegra mesmo na fraqueza. Porque ele entendeu que é nesse momento, é no processo, é no deserto que ele cresce. É no deserto que Jesus cresce na vida dele. Que Jesus cresceu na vida dele. Ele entendeu que não era ele. Não era por ele. Mas sempre foi Deus e por Deus. E não é à toa que ele diz em outra passagem: tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque Paulo entendeu o processo. Entendeu o deserto. Por que eu citei Jesus no deserto? Porque ele era o próprio Deus, não precisava. Mas vai falar, Jesus passou lá, ficou 40 dias e 40 noites, não comeu,
teve fome depois dos 40 dias. Sabe por quê? Porque se Deus te coloca num deserto hoje, Ele já sentiu na pele lá atrás o que é estar num deserto. E Ele fala: filho, eu sei o que você está passando. Mas se eu te coloquei nele, eu sei que você pode passar por ele. É na nossa fraqueza que Deus revela a sua verdadeira força, igreja. Quarto ponto: deserto não é para sempre. Deuteronômio 8, do 1 ao 5. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão. E entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter. Obrigado. Para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam nem criaram bolhas. Pensem nisto. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Processo, igreja. Mais uma vez, quando Deus te coloca no deserto, Ele não fala que você estará sozinho. Se está difícil é porque Ele sabe que você pode suportar, como Ele já suportou, como Ele também foi tentado. Pô, Senhor, mas está difícil. Já é o processo, Satanás atentando ainda, querendo gerar confusão na minha cabeça. Ele fala assim: filho, eu já passei por isso. E eu também disse que vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. A gente se esquece disso, igreja. Deus é Deus, mas Ele já se fez homem. E Ele sofreu como homem, sendo Deus. Se Ele passou e Ele disse que faríamos coisas maiores, nós temos que crer e usar isso como base para a nossa vida e a nossa base de evangelho. Persista, ore, jejue, se aproxime mais dEle e deixe Ele te conduzir no deserto. O que eu falei no início, é difícil falar dessa palavra, porque ela é para mim. E espero que sirvam para vocês, mas primeiro é para mim. Porque eu reitero o que eu disse. Quem sobra aqui e prega o que não vive, é um hipócrita. E quando eu falo aqui, não é nessa igreja, amém? Que aqui temos homens e mulheres de Deus. Mas lá fora nós vemos muita heresia. O eis-me aqui, é difícil. Porque se você fala assim: Senhor, eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser da minha vida. Eu já falei isso algumas vezes, né? Ah, é? Posso fazer o que eu quiser? Deus diz. Então você vai para o deserto. Sabe por que você vai para o deserto? Porque é lá que eu quero te ensinar. Porque é lá que eu quero que você amadureça. E nós temos o péssimo hábito de falar assim: ai, está difícil, estou no deserto. Ô, Senhor, me tira dele. Não peça para Deus te tirar do deserto, não. Minha mãe dizia uma coisa. Amém. Glória a Deus.
Minha mãe diz uma coisa, né? E lembrei disso agora. Ela fala assim: a gente não deve perguntar o porquê para Deus, e sim o para quê. Você não vai perguntar para Deus o porquê você está no deserto. Você vai falar assim: Senhor, para que eu estou aqui? Qual é o objetivo? O que o Senhor quer de mim? Romanos 8, 35 a 39. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Nada, nada, nem ninguém pode nos separar do amor dele. Nada, nem perseguição, nem aflição, nenhum deserto pode nos separar do amor dele. Deserto não é meio. Deserto é um meio, não é um fim. Deus não nos coloca no deserto para morrer, igreja. O deserto te aproxima mais de Deus. E se não está aproximando, dobra o teu joelho e começa a falar assim: Senhor, me ensine a entender o que é esse deserto que eu estou passando. E acima de tudo, se coloque à frente dele, porque eu quero marchar. Como ele já diz, marcha. Marcha. Lembra a cidade de Jericó? O que ele falou para o povo? Marcha, marcha, marcha. E as muralhas caíram. O deserto te deixa vulnerável. E quando você está mais vulnerável, você vai pedir socorro para quem? Ou deveria pedir para quem? Para Ele. Por isso que é intimidade. Porque é no deserto que às vezes você vai alcançar dons espirituais, que você vai se aproximar mais de Deus, que você vai entender o que Deus quer para a sua vida, que você vai entender qual que é a missão, a base do Evangelho e a tua missão aqui na terra. O deserto nos transforma e nos leva a parecermos mais com Deus. Lembra do que eu disse? Se Jesus passou, se nós estamos passando, existe uma semelhança, igreja. Se Jesus foi tentado pelo diabo, se você está sendo tentado pelo diabo no teu deserto, dê glória a Deus. Oi, tio, mas você está falando para dar glória a Deus na luta? É. Porque o dono do ouro e da prata é Ele. Se Deus te colocou lá, Ele sabe que você pode suportar. Lembra do que Jesus disse: se quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, carregue a tua cruz e siga-me. Às vezes a cruz pesa, mas é processo e não fim. Filipenses 1:21, para encerrarmos. Mais uma vez o apóstolo Paulo. Ele se encontrou em um deserto, em um momento da vida, quando ele começou o ministério dele. Sofreu muito, igreja. Sofreu muito. Mas ele não deixou que nada o impedisse de fazer aquilo que Deus queria.
E aqui em Filipenses 1:21 ele diz assim: pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Quando nós entendemos realmente o que Deus é para nós, nós entendemos que o motivo da nossa existência é só para adorar a Ele, para viver conforme Ele espera. Nós não tememos a morte, sabe por quê? Porque o dia da nossa morte vai ser uma nova vida com Ele. Vai ser o momento que nós vamos encarar Jesus face a face. O dia que Ele vai abrir o livro da vida e vai ver o seu nome escrito lá. O dia que Ele vai te chamar de filho. Desculpa, igreja. Deus está falando ainda. Como eu disse, talvez Ele fale mais alguns dias. Mas quando nós chegarmos a esse ponto que o apóstolo Paulo chegou, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós entendermos isso e não gerar mais dúvida, nós entendemos o que realmente Cristo significa para nós. Se é por Ele, se é para Ele, vale a pena, igreja. Cristo deve ser o motivo, a razão de tudo o que pensamos ou fazemos em nossas vidas. O povo de Israel foi desobediente, mas nem todos. Nem todos. A ponto de, em muitos momentos, Deus queria virar e falar assim: quer saber? Eu vou acabar com todos esses e a sua descendência. Moisés virou e prostrou e falou assim: não, Senhor, não faz isso não. Esse é o teu povo. E o Senhor lá atrás prometeu que tiraria ele do Egito. Imagina se eles voltassem agora para o Egito. O que os outros não falariam? Moisés clamou muito por esse povo desobediente. E Deus ouviu a oração e a intercessão, igreja. Não é fácil. Não é fácil. Cada um tem um deserto. Provavelmente cada um vai ter um tipo de problema em uma área da vida. Mas se Deus te colocou, Ele sabe que você é capaz de sair dele. E quando você passar para o outro lado, você vai ver o tanto de coisas que Deus fez por você. O tanto de coisas que você conquistou. E eu não estou falando de coisas terrenas. Você vai ver o tanto que Deus te ensinou e o tanto que você está nele e ele em você. A ponto de chegar, se alguém perguntava para você: cara, por que de tudo isso? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vai valer a pena, igreja. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Fica esse pedido de oração, igreja. Essa palavra pode ter falado grandemente contigo. Vamos estar entoando um louvor. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lá do alto eu não vou me lançar, só bater o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e riquezas.
Isso vai passar. Por isso resistindo estou. Quando minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou temer a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está Cuidando de mim. Eu não preciso transformar regras e paz para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. E na dor não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Não precisa ver fenômenos pra crente. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Quando o deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. Quando minhas forças se esgotar, o teu anjo vai alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou temer a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta. Aleluia, declara essas palavras, igreja. Ele está te sustentando no deserto. Apenas adore Ele. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Igreja, com a paz do Senhor. Amém? Eu senti com essa palavra que o Rich trouxe. Eu vou falar para os irmãos o meu deserto de 10 anos nos Estados Unidos. Mas o deserto é o lugar que Deus vai te fazer melhor. No deserto eu perdi o medo de enfrentar as situações. No deserto eu aprendi a depender de Deus totalmente. Hoje eu sou melhor cristão porque eu passei pelo deserto. Se você está no deserto, louva a Deus, porque Deus está te preparando para algo que Ele tem contigo, para te tornar melhor, até para te usar na própria obra dEle.
Os grandes homens de Deus da Bíblia, você pode ver que todos eles passaram por deserto. Quando eu estava passando meu deserto nos Estados Unidos, eu lembrei muito de José. Olha o deserto que José passou, né? Foi vendido como escravo. José é um tipo de Cristo, né? Sofreu. José foi vendido como Cristo foi vendido. E Jesus Cristo, como homem, ele teve o seu deserto também. Mas ele venceu. E hoje eu posso dizer, eu sou mais vencedor em Cristo Jesus, porque ele comigo no deserto estava. Deus nunca desampara a mão, nem um segundo você. Eu me sentia muito só nos Estados Unidos. Foi o ano que mais chorei na minha vida. Mas foi mais um ano que eu senti a presença de Deus. Se estou aqui hoje, porque o Senhor tem um plano conosco. Aleluia. Lá enfrentamos Satanás de cara a cara. Fui parar no hospital para fazer uma cirurgia. O diabo queria me matar. Mas eu disse para ele, olha Satanás, minha vida está na mão do Senhor. Querer efetuar pertence a Deus. Se Deus quiser me levar, amém, estou pronto. Se não, você não vai tocar na minha vida, porque a minha vida está na mão dele. Então quando você estiver chorando no deserto, lembra que vai acabar isso. O fim você vai ser melhor, mais preparado, e lembra-se que Deus cuida de você todos os dias. Vikanabare chorohobarahai. Dikanabare nashri obarehawanamai. Ridikana chorionamas. Obrigado, Deus, porque todos os dias vemos seu amor para conosco. A cada dia que abrimos os olhos, vimos a sua misericórdia manifestada em nossas vidas. Hoje estamos aqui porque a sua misericórdia tem nos acompanhado. O seu cuidado, o Senhor tem cuidado de nós. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado e nós não vemos? Mas o Senhor é aquele que não tosqueneja. O Senhor é o Deus que não dorme. Mas o Deus que cada segundo da nossa vida está cuidando de nós. Por isso, igreja, não temos de calabachurianda. Não temos o que está acontecendo de barabachurianda. Porque esse que eu estou convosco, leia as minhas palavras, todos os dias estou convosco até a consumação dos séculos. A igreja pode dizer? Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as duas consolações do Espírito Santo, seja com a igreja hoje, para todos sempre. Todos digam. Tenha uma semana abençoada, vitoriosa, pela graça de nosso Deus em nossas vidas. Amém.